Conosco o senador Nelson Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, também o deputado federal Paulo Mincaroni, do PMDB do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Câmara dos Deputados, e o deputado federal Gustavo de Faria, do PMDB do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao senador Nelson Carneiro, que foi considerado outro dia pelo nosso diretor Carlos Heitor Coni, um dos maiores escritores brasileiros, como o maior parlamentar vivo de todo o Congresso Nacional. É um elogio que nós aqui subscrevemos com muito prazer. Senador, terminou aquela discussão da Assembleia Nacional Constituinte, já temos a nossa nova Constituição. Como é que o senhor vê o Brasil entrando nessa era com a sua 8ª Constituição? O que isso é importante para a nossa sociedade? Isso é importante porque abrimos um novo horizonte a todo o Brasil, a todas as classes sociais, à família, à empresa, ao trabalhador, às domésticas, a todos os que querem construir um novo Brasil. A construção desse novo Brasil é o que nos cumpre fazer. E isso nós devemos fazer com o maior entusiasmo e a maior confiança de que se realize. Agora, senadora, quando o nosso presidente Ulisses Guimarães terminou aquele seu discurso histórico, ele terminou com uma frase: muda Brasil. O que vai mudar no Brasil com a nova Constituição? Primeiro, muda a mentalidade. Nós agora devemos de ser escravos de uma lei feita pelos representantes do povo, acolhendo inclusive numerosas sugestões populares. Muda principalmente a esperança no Brasil. O que havia morrido no Brasil era a esperança. A esperança é a última que morre, dizem os poetas e os escritores, como Arnaldo Nisquier. Mas nós precisamos ressuscitar a esperança. E acredito que depois do dia 5 de outubro, uma esperança renasce no Brasil. Mesmo com a inflação tão alta? Mesmo com a inflação tão alta, porque a esperança é destruir a inflação. Já é um meio de esperar. Dizia um poeta baiano que esperar é tudo que existe de mais perfeito e mais nobre no mundo. Pois é isso que nós queremos, é manter a esperança, conservar a esperança. Um povo sem esperança é um povo sem ânimo para construir a grandeza e a prosperidade do país. Agora, veja bem, senador, o presidente Sarney, com muita ênfase, com a ênfase que ele tem colocado nos seus pronunciamentos, ele disse que vamos domar a inflação. O que falta para que isso aconteça? Bom, falta domá-la. Pois é. E isto não cumpre ao legislador. O legislador não vai domar a inflação. É uma iniciativa precípua do Poder Executivo. O Legislativo não criará embaraços a essa providência, a essa medida, a essa aspiração nacional. O Legislativo se somará ao Executivo, ao Judiciário, a todas as confederações, associações, o que seja, para que se dome a inflação, porque ela é a grande chaga que marca os dias de hoje na evolução e no progresso do país. Deputado Paulo Mincaroni, com a sua fibra gaúcha, o que lhe parece? Como é que a gente sai disso em termos de inflação? O Brasil hoje é um dos recordes internacionais de inflação. Como é que a gente sai dessa triste situação? Nós acreditamos que uma providência que está sendo adotada pela Confederação Nacional da Indústria e pelos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, o pacto social é o início da derrubada da inflação. Havendo um entendimento, a classe trabalhadora, a classe empresarial e, naturalmente, havendo suporte também do governo, nós entendemos que com isso se criará condições ideais para se começar a vencer e a domar a inflação. E também o governo, através de medidas que tem adotado no sentido de privatizar as empresas públicas, que eram em número de mais de 500 empresas públicas, e com isso tem trazido um enorme déficit de gestão dessas empresas públicas. Uma grande quantidade delas, se não a grande maioria, dá mês a mês, dia a dia, um enorme déficit. Então a nação tem que, ou se não emite, tem que aumentar
a dívida pública rolando papéis nas bolsas, à medida que essas empresas são privatizadas, obviamente as despesas e os dispêndios, os compromissos da nação vão diminuindo. E nós sabemos que até num país socialista, dirigido por um primeiro-ministro socialista, o Henrique González, lá na Espanha, lá também as empresas que pertenciam aos espanhóis e à Espanha foram vendidas e negociadas com outros países. É o caso da fábrica de automóveis, de caminhões da Espanha, que foi vendida para a Volkswagen por 4 bilhões de dólares. E o próprio governo espanhol abriu ao capital internacional o país para construir hotéis, para praticar turismo, enfim. Mas, deputado, me perdoe, o senhor falou a expressão de que a França, através do Felipe González, abriu para a Espanha, através do Felipe González, abriu para capitais internacionais. Exato. O senhor não acha que decisões que foram tomadas, que são agora irreversíveis em matéria constitucional, podem prejudicar isso em termos de Brasil? Nós acreditamos que o país é um mundo, este país, o Brasil. E os capitais internacionais, quer queiram, quer não queiram, virão ao Brasil, porque aqui é um país em que há paz, há tranquilidade, há terras, há trabalho, há gente. E aos poucos nós teremos a participação deles neste país para desenvolver, para progredir em associações, em joint venture com brasileiros. Isso trará então condições para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, melhorar a nossa situação no país, industrializando. E especialmente com a nossa grande dívida externa, que num novo momento os bancos no mundo e as empresas que são credoras vão fazer investimentos pesados neste país para que ele venha, sem dúvida nenhuma, a se desenvolver, sair do estágio que vivemos, um estágio de subdesenvolvimento, e partir para aquilo que nós desejamos, é ver este país no lugar em que ele realmente merece, pelo valor do seu povo, da sua gente, e também pelo que tem de território, de potencial. Nós acreditamos que isso tudo, Nisquier, professor Nisquier, vai ser superado, porque o Brasil está vendo que os países socialistas no mundo todo e até os comunistas estão abrindo a sua economia para capitais multinacionais. É o caso assim como a Espanha, da China, da Rússia agora, incrível, várias empresas americanas estão se instalando lá, e italianas como a Fiat, a Coca-Cola, empresa americana, enfim, a própria Rússia verificou que com o advento desta nova política econômica, ela vai realmente se desenvolver, e o Brasil não pode ficar atrás. Nós temos que evoluir e necessariamente teremos esta oportunidade, porque o Brasil é um país confiável. Derrubada a inflação, tudo mais haverá de ser conseguido aqui. Vamos ver se a gente derruba a inflação antes que ela nos derrube. Eu queria perguntar ao deputado Gustavo de Faria, que tem tido uma posição coerente, inclusive em relação à reserva de mercado. Eu acho que nós estamos falando exatamente de um tema correlato. Qual é a opinião dele a respeito do que vem por aí em matéria de política nacional de informática? O senhor acha que a reserva de mercado, nas atuais características, será mantida? Eu acho que não. Não? Eu acho que, embora se fale muito sobre isso, é preciso que as pessoas observem. Quer dizer, quando dizem que nós temos que ajudar as empresas nacionais, impedindo com que matérias como o microcomputador e alguns correlatos chips, etc., sejam fabricados aqui, isso já foi estudado, já foi visto. Isso vai atender um pequeno grupo que está tentando monopolizar, afiançando que isso vai dar desenvolvimento para a empresa nacional, e nunca houve um contrabando tão incidente como está havendo agora com peças e até com os próprios microcomputadores que estão aí para quem quiser ver. Então essa política, no meu entender, quer dizer, eu sou a favor da livre concorrência, do mercado aberto. Mas o senhor acha que para acabar com o contrabando... Quem tem competência se estabelece. Mas, deputado, para acabar com o contrabando, então tem que abrir a reserva de mercado? Não, não é para acabar o contrabando. Não é mais fácil acabar o contrabando. Quer dizer, a realidade atual hoje é a seguinte:
as empresas que se predispuseram a fazer um determinado prazo de tempo, chegaram a um estágio de desenvolvimento, não estão atingindo os mínimos que delas se esperavam. Então, não estou contra essas empresas, estou a favor de dar um dimensionamento maior, ou seja, facilitar também que outras empresas associadas a empresas brasileiras ou a capital brasileiro tenham também direito a esse mercado. Porque eu sou a favor, e sempre fui, da livre iniciativa, da livre concorrência de mercado. E o que eu estou observando, e não sou uma pessoa atenta demais para poder observar, todos estão observando, é que realmente essa deficiência dessas poucas empresas que ficaram de fabricar o microcomputador e as peças subsalentes, não atingindo a demanda de mercado, estão propiciando um dos maiores contrabandos que já houve nesse país, que é de peças, de chips e de próprio microcomputador inteiro. Agora, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber de um político experimentado e vitorioso, como é o senador Nelson Carneiro, a opinião dele a respeito disso. E até de uma coisa que aparentemente é contraditória. A Constituição, sobre a qual hoje se pode discutir, porque virão aí mais de 200 leis complementares, vamos falar depois um pouco sobre isso também, mas a Constituição estabelece, vamos dizer assim, uma dificuldade para a empresa estrangeira no capítulo da mineração. E parece que vem aí uma facilidade em relação à política de informática. Como é que o senador Nelson Carneiro vê isso? Quanto à política mineral, o que a Constituinte aprovou, e hoje é texto constitucional, foi que aquelas empresas que estavam no Brasil já em serviço de mineração tinham 4 anos para realizar as suas pesquisas ou iniciar as suas pesquisas ou o pedido de lavra. E assegurou à União o direito ao subsolo. Era uma medida indispensável para evitar que muitas dessas pesquisas e lavras ficassem contidas, guardadas, à espera da oportunidade dos interessados para lançá-las no mercado no momento em que elas fossem mais produtivas, mais eficientes. Acho que a Constituição andou acertadamente nesse ponto. Em relação à política de informática? Na política de informática, acho que a joint venture de que falou o deputado Mincaroni é uma solução. Mas a empresa nacional deve ter realmente o monopólio dessa informática, desse entendimento. A ela cabe encontrar forma de, em entendimento com outras empresas, sem perder as características nacionalistas, realizar o desejo de todos nós, que é o incremento e a divulgação da informática no país. Essa não era a posição do presidente Tancredo Neves, senador? Essa era a posição do Tancredo Neves, que a Constituinte manteve e consagrou na sua Constituição. E os deputados e o senador que aqui se encontram devem lembrar que na semana passada, quando houve a promulgação da Constituição, o calor dos aplausos quando foi citado o nome do presidente Tancredo Neves pelo representante de Portugal, Crespo, né? Foi muito bonita essa lembrança e, ao mesmo tempo, a explosão dos aplausos, enfim, da lembrança bonita do que representou para a política brasileira o ex-presidente Tancredo Neves. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor está bem no PMDB, está feliz? Bom, eu sou um fundador do MDB, do PMDB, e entre as alegrias que me trouxe o MDB foi a de presidir durante 3 anos, nos anos difíceis do governo Médici, lideraram a bancada no Senado de 7 senadores. E depois ser um dos que acompanharam Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho numa das mais brilhantes campanhas cívicas desse país, que foi a campanha do anticandidato. Éramos 4 bandeirantes: Barbosa Lima, Ulisses Guimarães, Aldo Fagundes, que era o líder da Câmara do MDB, e eu, líder do Senado. Realmente não se deu ainda a devida dimensão a esse movimento cívico que, em 1974, permitiu que, em plena ditadura, em pleno regime militar, de 22 senadores, 16 fossem eleitos. É preciso fazer justiça a esses desbravadores, a Ulisses Guimarães e a Barbosa Lima Sobrinho. Agora, bom, nós vamos falar daqui a pouco sobre a candidatura
do presidente Ulisses Guimarães. Mas eu queria perguntar sobre a sua candidatura à presidência do Senado. Vai bem? O senhor é favorito? Ou o senhor não acredita nisso? Não, nós somos 72, no dia da eleição seremos 75, porque o Senado será enriquecido com 3 senadores eleitos por Tocantins. De modo que este é um eleitorado de elite, um eleitorado consciente, que a gente não pode antecipar o resultado. Mas, de qualquer forma, a minha candidatura está posta e eu tenho a esperança de que seja vitoriosa. Outro dia andaram falando da sua idade, senador, e até uma coisa antipática, o brasileiro não gosta muito disso. E o senhor falou em 72, 75, isso não tem nada a ver com a idade. Não, eu tenho 78 anos e, graças a Deus, tenho cumprido integralmente todos os deveres que me são cometidos e espero mantê-los em dia se for eleito presidente do Senado Federal. Bem, aqui nós temos também um outro candidato, que é o deputado Paulo Mincaroni, à presidência da Câmara dos Deputados. Vai bem a candidatura, deputado? Vai muito bem, sem dúvida nenhuma. Temos aí longos 4 meses pela frente. A eleição deverá ser na primeira quinzena de fevereiro. O que nós estamos preocupados, professor, é de que com a nova Constituição e com os deveres que a Carta nos impõe, há prazos determinados para leis complementares e, obviamente, uma grande quantidade de leis ordinárias. E o Congresso tem que se aparelhar para cumprir a sua missão. Eis que nós realmente precisamos ter um novo Congresso. E minha plataforma, o meu trabalho é exatamente isso. É o que eu fiz ontem aos meus colegas, entreguei a eles um prospecto, um primeiro trabalho, uma colaboração, no sentido de propor as medidas que, em chegando na presidência da Câmara, nós iremos adotar com a ajuda dos companheiros, dos colegas, que têm muito amor por aquela casa e que têm a preocupação de dar à Câmara as condições ideais para que ela possa cumprir a sua tarefa e a sua obrigação. Isso é fundamental. Nossa campanha está indo, meu caro professor, estamos trabalhando, somos conhecidos, estamos na 2ª vice-presidência. O nosso desejo é trabalhar em favor da casa, mas também nos prepararmos para continuarmos prestando serviços a esta nação. Ainda mais que as tarefas agora serão enormes e ingentes. E nós contamos para isso com a ajuda e com o apoio dos nossos companheiros, dos nossos colegas constituintes que compõem a Câmara dos Deputados. E por falar em candidatura, existe aí na praça a candidatura do Dr. Ulisses Guimarães à presidência da República. Nós vamos falar sobre isso dentro de instantes aqui em nosso debate em manchete. Estamos de volta com o nosso debate em manchete, um programa do Departamento de Jornalismo da Rede Manchete de Televisão. Hoje feito diretamente de Brasília, dos estúdios da nossa televisão, da TV Manchete de Brasília. Eu queria perguntar agora ao senador Nelson Carneiro como ele está vendo a candidatura do deputado Ulisses Guimarães à presidência da República. O senhor não tem medo do Brizola, não? Não. A nação vai escolher livremente. O deputado Ulisses Guimarães é uma das figuras tradicionais da vida pública brasileira, principalmente pelo seu desassombro, pela sua luta, pela sua tenacidade durante os anos todos do regime autoritário. Sem ele, certamente não se teria chegado aos dias de hoje. Foi a sua disposição, a sua determinação à frente do PMDB em horas amargas que permitiu que vivêssemos os momentos alegres de agora. Mas quero antecipar que a minha confiança de que o povo elegerá Ulisses Guimarães presidente da República, sem desmerecer a figura do ex-governador Leonel Brizola, cuja nomeada, cuja repercussão é muito grande em todo o país. Mas, evidentemente, que ele terá que ser escolhido um só.
eu acredito que no final o escolhido será Ulisses Guimarães. Quero, porém, concluindo ainda a intervenção anterior, dizer que a presidência do Senado, desta vez, é uma magistratura que se alcança, porque tais são as responsabilidades que a Constituição entregou ao Senado Federal, que exercê-la é exercer uma magistratura, não um cargo político. Agora, senador, e Deus permita que o senhor se eleja, porque méritos existem para isso. Eu queria depois ouvir a opinião do deputado Paulo Mincaroni e do deputado Gustavo de Faria sobre a candidatura do doutor Ulisses e a perspectiva de um confronto com o ex-governador Leonel Brizola. Mas eu queria antes saber do senhor uma coisa que evidentemente deve ser uma curiosidade nacional. O senhor acha que, tendo tucanado no Rio de Janeiro, o senhor ajuda o PMDB ou isso aí é um complicador nessa história toda? Eu esclareço. Eu era o presidente do PMDB. Não concordei com a candidatura escolhida e, eticamente, renunciei à presidência para apoiar, só então, depois de fazer essa renúncia, apoiar o candidato Arthur da Távola. Muitos acreditam que eu fiz isso porque queria prestigiar a candidatura da minha filha, Laura Carneiro. Ela é candidata à vereança, né? Não, essa foi uma decisão dela em que eu não interferi. Eu respeito a opinião dela, como meu pai respeitou a minha quando eu ingressei aos 19 anos na vida pública. Apenas eu acho... Na Bahia. Apenas eu acho que no quadro político do Rio de Janeiro, a candidatura Arthur da Távola, se apoiada pelas forças que nós esperamos que afinal se convirjam para o seu nome, possa ser aquela que possa competir em igualdade de condições com o candidato hoje na dianteira das pesquisas eleitorais. Mas, senador, eu quero insistir um pouco pelo crédito que o senhor tem, pela respeitabilidade com que todos o tratamos. Como é que o senhor... Quer dizer, a gente diz que realmente os partidos brasileiros não têm muita ideologia, eles são formados ao Deus dará, muitos deles. E quando a gente sente uma pessoa da expressão de um senador Nelson Carneiro, deixar a presidência do seu partido no estado que o elegeu e apoiar uma candidatura de outro partido, isso complica mais ainda, no meu espírito, certamente no espírito do povo, essa ideia do que representa, na verdade, o partido. O senhor acha que isso é o começo de uma desintegração partidária? O que lhe parece? Não, o estado do Rio tem quase 70 municípios. Eu apoio o PMDB em todos os municípios do Rio de Janeiro, menos que no município da capital, um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. É o mais importante. É o mais importante por ser a capital, mas é um município eleitoralmente igual a todos os outros municípios. É mais importante pelo fato de ser a capital. Mas isso não impede que o PMDB seja vitorioso na cidade do Rio de Janeiro sem a minha presença. Eu divergi desde o primeiro momento da candidatura e sem nenhuma manifestação desagradável ou insultuosa à pessoa do candidato, me retirei da arena para apoiar o candidato que é meu. Você retirou do PMDB, não foi? Sim, da arena? Da arena política, da arena partidária, para apoiar aquele candidato que me parece o mais capaz de dirigir os destinos do Estado, da cidade. Ele foi, inclusive, meu candidato a vice-governador quando eu fui, naquela frustrada tentativa, candidato a governador. Mas sobre os méritos dele, é evidente que ninguém pode levantar nenhuma objeção, é uma figura maravilhosa. Agora, o problema só é o partido, Bom, a discussão é em torno dessa ideia. Eu queria até que o deputado Gustavo de Faria, que faz política no Rio de Janeiro, e aliás, inclusive tem uma força muito grande no interior do Rio de Janeiro, que ele nos dissesse como ele está vendo esse panorama. Cuidado aí que muita coisa não pode ser dita por causa da lei eleitoral e tal. Eu vejo o seguinte, no interior do estado, que é o que eu conheço bem, os prefeitos que realizaram, que trabalharam pelos seus municípios efetivamente, esses terão reconhecimento do eleitorado. Seja ele de que
partido for. Mas como a maioria dos prefeitos do Rio, a grande maioria do PMDB, eu estou seguro de que o PMDB ganhará na maioria dos municípios. O senador Nelson Carneiro já visitou, tive a oportunidade de ir com ele a 3 ou 4 municípios que vimos as candidaturas do PMDB sendo muito bem aceitas e bem difundidas. Com relação ao Rio de Janeiro, eu discordo do que tem sido comentado até agora. Eu acho que tem que ser reformulado tudo que está sendo feito. O senhor Marcelo, que está à frente das pesquisas, ele pode ser derrotado tranquilamente. Não existe esse negócio de primazia de Brizola no estado do Rio de Janeiro. Houve um equívoco que não vai permanecer. Se houver competência do lado de cá. O lado de cá tem que pura e simplesmente conversar com os candidatos, porque tem candidatos como o senhor o do PMDB, que está com 3 ou 4%, quer dizer, sem possibilidade alguma de chegar a um resultado satisfatório. Tem o do PTB, tem o do PT, está com 2 ou 3. Mas os Arthur Atalo e Álvaro Vale, se resolverem conversar e resolverem ceder em favor do município, para que o município não seja sacrificado e sofra mais uma administração populista tipo Morena, como foi algumas vezes, e agora tem uma socialista que acabou, está falida, não sei bem, e surgiu um novo nome de comum acordo. Esse nome, se tiver o consenso das forças democráticas do Estado, vencerá tranquilamente o senhor Marcelo. Há tempo e basta sentar e conversar e acertar isso, que eu acho que é isso que o povo está querendo. Porque a quantia de pessoas que dizem nas pesquisas que estão indecisas ou que não aceitam o candidato do senhor Leonel Brizola é enorme. 29%. É enorme. É uma prova de que o eleitorado do Rio de Janeiro não quer essa candidatura. Agora, dividido demais do lado de cá, acaba dando essa candidatura. Esse nome deve surgir, tem obrigação de surgir logo. O senhor Álvaro Vale e o senhor Arthur da Tava podem conversar junto com os outros candidatos, que são de menor incidência, e pode surgir um nome, não sei, existem nomes do estado do Rio de Janeiro, que eu sei que tem aceitação popular e aceitação como bons governadores, como políticos competentes e já testados e que mostraram que tem grande aceitação. O senador Nelson Carneiro, por exemplo, que eu não estou sugerindo, mas estou lembrando, teve quase 3 milhões de votos na última eleição. É uma votação que eu acho que não houve senadora no estado do Rio de Janeiro que nunca teve uma votação, nem talvez a metade. Quer dizer, ele é aceito em todo o estado do Rio. Não, senadora seria um nome, pode-se pensar em outro nome também, mas deve surgir uma solução. Porque senão voltaremos a reclamar, mas temos que aceitar uma candidatura do senhor Leonel Brizola a fazer mal ao Estado, fazer mal ao município, como foi a do seu Saturnino e como foi a dele próprio. Eu queria, inclusive, a propósito do que diz o deputado Gustavo de Faria, lembrar, antes de perguntar ao deputado Paulo Mincaroni a opinião dele a respeito da situação no Rio Grande do Sul, e mais particularmente em Porto Alegre, onde também estamos, lembrar que na eleição do embaixador Negrão de Lima, ele teve 21 dias de campanha. Foi. Houve veto a uma candidatura, veto a outra candidatura, problemas de domicílio eleitoral. Quando o embaixador Negrão de Lima foi apontado por uma coligação para candidato, ele ganhou a eleição em 21 dias. E não havia essa euforia televisiva que tem hoje, né? Deputado Paulo Mincaroni, a seu ver, e lá no Rio Grande do Sul, o ex-governador Leonel Brizola é uma força, é evidente que é uma força. O senhor acha que ele ganha lá em Porto Alegre? Absolutamente não. Porto Alegre, o pleito revela que o candidato do governador Leonel Brizola está em terceiro lugar. O candidato Antônio Brito, do PMDB, e sua companheira de chapa, a vice-prefeita em Porto Alegre, Mercedes Rodrigues, estão desde o início na dianteira, com uma diferença que medeia entre 6% e 7% das preferências eleitorais. E é interessante, o governador Brizola foi prefeito de Porto Alegre, foi governador do estado, mas nós acreditamos que o problema realmente é do nome, não escolheu o melhor candidato. E por isso mesmo o PMDB está bem mais fortalecido, ao mesmo instante em que o governador Pedro Simão realiza, depois de saneadas as dificuldades do Estado, que não eram poucas e pequenas, ele conseguiu botar a casa em ordem e está realizando uma boa administração. E o povo do Rio Grande do Sul reconhece
que o governador que veio, o governador Pedro Simão, veio para acertar. E com isso mesmo, em Porto Alegre, tendo um candidato do PMDB, as coisas, e até são bons candidatos, e tanto o prefeito como o vice-prefeito têm bons nomes, o Brito e a Mercedes Rodrigues, tudo leva a crer que eles deverão ganhar a eleição em Porto Alegre por uma maioria bastante expressiva, ainda mais agora que se inicia o período da propaganda eleitoral gratuita, onde o nosso candidato terá conhecida facilidade de poder conduzir a nível de imprensa falada, escrita e televisada a campanha que lhe dará, sem dúvida nenhuma, a vitória. O governador Brizola, em Porto Alegre, deverá perder um grande trunfo, que atualmente está na mão do seu partido e do prefeito Colares. E com isso perderá uma base de apoio enorme. Eis que ele, candidato ao presidente, vai precisar disso. Veja bem, o senhor falou com muita clareza a respeito do grande trunfo que representa ter uma prefeitura de capital, como é o caso de Porto Alegre, à disposição para uma futura transposição para a presidência da República. E o ex-governador Paulo Maluf, senador, o senhor acha que ganhando em São Paulo, ele, na verdade, estaria se atirando numa nova candidatura à presidência da República? Eu não tenho tido encontros com o governador Paulo Maluf, não o tenho visto, mas pelo que eu tenho lido, e ele tem proclamado, o candidato dele seria o senador Jarbas Passarinho. Ele iria cumprir integralmente o seu mandato e o candidato seria o senador paraense. Acho que é um grande nome, o senador Jarbas Passarinho, e que também poderá disputar em igualdade de condições com os demais candidatos à presidência da República. E quando falam numa chapa Jânio Passarinho, o senhor acha isso viável? Eu acho muito difícil que se unam os dois, principalmente porque há uma grande divergência nacional na apreciação do ex-presidente Jânio Quadros, que realmente está realizando uma grande administração em São Paulo, mas que criou, fora de dúvida, uma grande decepção nacional quando renunciou ao mandato. Não sei se ele retiraria o seu nome para apoiar um outro candidato, como tem afirmado. Se realmente ele não for candidato, acho que dará um valioso apoio àquele que merecer a sua preferência. Mas eu estou certo de que o ex-governador Paulo Maluf, vitorioso que acaso seja, manterá a sua ideia, a sua promessa, a sua declaração de apoiar a candidatura Passarinho. Agora, e que milagre existe, senador? O senhor conta que só para nós, a Prefeitura do Rio de Janeiro faliu. Faliu, falta de recursos. A Prefeitura de São Paulo realiza obras notáveis, inclusive o prefeito Jânio Quadros, com isso, ele é um grande eleitor e ele está apoiando a candidatura João Leiva, que é apoiada também pelo governador Orestes Quercia, e que cresce até em função disso. Então, eu pergunto, como é que o senhor compara uma prefeitura com a outra? Eu acho que São Paulo não viveu dois grandes momentos vividos pelo Rio de Janeiro, e principalmente pela cidade do Rio de Janeiro. Primeiro foi a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. O São Paulo sofreu pouco com isso. Quem sofreu foi o Rio de Janeiro, porque para aqui se transferiram todas as atividades administrativas, políticas, as embaixadas, um mundo de obrigações e também de recursos. Até as bibliotecas, e você é um mestre, sabe, que até as bibliotecas estão ameaçadas de vir para Brasília. Exato. É preciso fazer um grande esforço. É um absurdo, aliás. Um absurdo, mas é preciso fazer um grande esforço para reter, ao menos, a biblioteca e outros edifícios que contemplam e guardam provas eloquentes da bravura, da arte, da ciência, da cultura. Todos esses devem ficar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ao menos, deve ser, além da cidade maravilhosa que sonhamos, a capital da cultura nacional. Mas não foi só esse o golpe. Pouco depois,
Ele sofreu o golpe da fusão, que nem o Estado do Rio, nem o Rio de Janeiro pediram. Foi imposta essa fusão pelo governo federal. Ora, esses dois golpes não sofreu a Prefeitura de São Paulo. E também, quem está no Senado, como eu, sabe que o governo de São Paulo, exatamente por ser o governo de São Paulo, tem tido mais facilidade de obter recursos do que a Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem que isso importe, talvez, em discriminação, mas é porque o Estado de São Paulo, com sua potencialidade maior do que a do Rio, tem mais créditos do que o do Rio para obter empréstimos, seja internos, seja externos. Muito bem, nós vamos falar também ainda sobre a nova Constituição e a sua perspectiva diante das 200 e tantas leis ordinárias que vêm por aí. Dentro de instantes, aqui em nosso debate em manchete. Estamos de volta com o nosso debate em manchete, hoje diretamente dos estúdios da TV Manchete em Brasília. Estamos aqui com um cenário que não é o usual, mas de toda maneira estamos realizando o nosso programa com a participação do senador Nelson Carneiro, deputado Paulo Mincaroni e o deputado Gustavo de Faria. Eu quero voltar um pouco à Constituinte, ou melhor, à Constituição. Agora não se discute mais a Constituição, mas nós temos que discutir o que vem por aí. São mais de 200 leis complementares, muitas das quais vão abordar aspectos de muito relevo, inclusive a história dos 12%, dos juros, muita gente não está entendendo isso direito, os aspectos previdenciários, mas tem um particularmente, senador Nelson Carneiro, eu sei que é do seu agrado, que é a participação da família na sociedade brasileira. Eu estranhei que antigamente, desde a Constituição de 46, se falava que a educação será dada no lar e na escola. Essa expressão foi suprimida, embora conste do Concílio Ecumênico Vaticano II, assim, ipsis literis, como se fosse uma transcrição da Constituição brasileira. Mas eu sei que a família foi pensada. O que o senhor acha? Os nossos constituintes valorizaram a participação da família na educação brasileira? Evidentemente, a educação começa no seio da família. E por isso mesmo a Constituição se preocupou com a família e, se preocupando com a família, se preocupou com a educação. Abriu possibilidades a que a educação começasse, não aos 7 anos, aos 14, como era antigamente. Já abriu o pré-escolar. Exato. Foi uma grande conquista. Uma grande conquista. E no que diz respeito ao trabalho, por iniciativa minha, permitiu que depois dos 14 anos, os menores, que antes não tinham o que fazer até os 18, se não estudavam, para poder trabalhar, pudessem ser admitidos como aprendizes, mas sem que esse serviço pudesse ser usado no serviço noturno, em serviços noturnos, nos penosos e nos de difícil manutenção, aqueles perigosos ou insalubres. Nesses, os menores de 14 até 18 anos não poderão trabalhar. Mas já se abriu perspectivas. Eu fui aluno de escola primária na Bahia, escola pública, em que os meninos saíam depois das 2 horas, quando terminavam as aulas, que eram 5 horas de aula e não 2, 5 de aulas, saíam para as oficinas. E quando eu voltei, muitas vezes, deputado federal pela Bahia, a velha Salvador, encontrei muitos daqueles meus colegas que tinham uma sapataria, o outro tinha uma funilaria, o outro trabalhava com um bom salário em uma ferraria. Mas, todos tinham uma atividade. Isso não tinha inspiração do Anísio Teixeira, seu conterrâneo? Bom, mas isso, evidentemente, que não se pode falar em educação sem ter inspiração de Anísio Teixeira. Ele foi realmente o grande mestre da educação do Brasil, infelizmente morto num desastre inexplicável até hoje, para os que o conheciam. Mas você me falou sobre a família. Eu quero divulgar fatos que estão sendo noticiados aí dispersamente.
Antigamente, a família era constituída pelo casamento e tinha proteção especial do Estado. Desconhecia as outras famílias que se constituíam à margem da lei. Por isso, a Constituição inclui também a proteção do Estado, a família constituída por homem e mulher, a união estável de homem e mulher, ainda que não sejam casados, e facilita a sua transformação em casamento. E ainda foi além, atendendo a uma realidade que eu tenho sempre focalizado na minha vida parlamentar. É o problema da mãe solteira, porque a Constituição assegura ao pai e aos descendentes que formam uma família também essa proteção. Visou principalmente a mãe solteira, que até há pouco era apedrejada e hoje a Constituição ampara. Mas, sobretudo, ela tornou realidade um velho sonho, uma velha luta de acabar com a distinção integral entre os filhos de qualquer natureza. Todos são filhos. Não haverá mais possibilidade de se negar registro a filho por ser natural, por ser adulterino ou por ser incestuoso. A lei passará a ser cumprida nos termos da Constituição, assegurando a todos o direito à filiação. O filho não é culpado pelo erro do pai. Portanto, a ele a Constituição amparou e deixou que os que pecaram respondam pelos erros que acaso praticaram, mas se respeite a integridade e a dignidade da criança. E por falar na parte da família, também é bom se lembrar que ao idoso se dispôs na Constituição, ao contrário de 67, que não há uma palavra sobre o idoso, se incluiu um dispositivo que assegura ao idoso não só a proteção do Estado, mas o resguardo e a dignidade do idoso, como um elemento a ser acolhido e protegido pelo Estado. E o que é o idoso? O idoso no Brasil, infelizmente, eu costumo dizer que o idoso no Brasil começa aos 35 anos. Então o deputado Gustavo de Faria já está pegando. Porque no Brasil, quando alguém vai procurar um emprego e tem mais de 35 anos, geralmente é afastado. Ninguém aceita o idoso, mas não. O idoso é aquele que nós acreditamos que seja aquele que chegou aos 65 anos e obteve uma aposentadoria. A aposentadoria pela qual trabalharam e sonharam 11 milhões de aposentados no Brasil. E que a Constituição agora ampara integralmente. Já dentro de 5 meses, todos os aposentados voltarão a receber aquelas pensões, aquelas aposentadorias a que tinham direito quando se aposentaram. E também as pensionistas receberão não só o que hoje recebem, mas integralmente aquilo que recebiam seus maridos ou seus companheiros falecidos. De modo que a Constituição foi uma Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, mas foi uma Constituição compreensiva e humana. Agora, o senhor falou no começo deste bloco sobre união estável, que a Constituição agora protege a união estável. O que é uma união estável? O meu primeiro projeto, em 1947, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, era exatamente isso. Dizia o seguinte, é que para ser esposa, para efeitos de pensão, montepio e meio soldo, a companheira do solteiro desquitado ou viúvo. Naquele tempo havia só o desquite. E projetos posteriores, alguns transformados em lei, asseguraram a essa companheira, a essa união estável, uma possibilidade de receber pensão e salário família depois de 5 anos de vida estável. A união, evidentemente, e a lei pode criar outro tempo, mas o que até hoje se tem entendido como união estável é aquela união que dura no mínimo 5 anos, como se marido e mulher fossem casados. Essa é a união estável. União que pode ser antecipada se um dos dois falece. Mas se os dois continuam
vivos. E juntos, essa é a união estável que a Constituição protege. Isso é um aprendizado aqui para nós todos. Agora, eu acho que em função de tantas mexidas que trouxe a nova Constituição, há muita gente preocupada com o rendimento das cadernetas de poupança e se encolhendo, o que é bastante natural. O deputado Paulo Mincaroni conhece o assunto muito bem. Eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha que pode acontecer às cadernetas de poupança, por exemplo, daqui para o final do ano. Efetivamente, a rentabilidade prosseguirá. A Caixa Econômica, especialmente, paga de juros 6% mais correção monetária. E não haverá nenhum problema para os poupadores da poupança em todo o Brasil, quer sejam da Caixa ou não, de receber a rentabilidade normal. Ela não será decrescida, não serão penalizados os poupadores, porque o juro sempre foi de 6% na caderneta de poupança. O que aumenta bastante a poupança é a correção monetária. E por isso mesmo não haverá nenhuma dúvida, nenhum contratempo, nenhum perigo de ser reduzidos os valores da rentabilidade da caderneta de poupança. Mas gostaria de dizer também que a Constituinte, que realmente aprovamos e que hoje é uma Constituição Nacional, é a maior lei, preocupou-se muito com a área bancária, especialmente porque nós, durante 2 anos, trabalhamos numa CPI dos bancos e do sistema financeiro e verificamos que os bancos estavam invadindo outras áreas, o que eles chamam de áreas periféricas, que é turismo, seguro. Isto tudo faz com que hotelaria, informática, aí até gráfica. No entanto, banco é para mexer com dinheiro. E o banco não pode estar fazendo uma concorrência terrível a empresas outras de brasileiros, particulares, que operam na área de seguro, na área de turismo, na área de hotelaria e na área de informática e até de impressão gráfica, deixando os bancos mexerem realmente com dinheiro. E isso dá aos brasileiros todos o direito de poderem participar desse e continuar nessa atividade denominada periférica com sucesso, porque o poderio econômico dos bancos efetivamente assambarcava todas essas atividades. Eu queria perguntar agora ao deputado Gustavo de Faria, que é do PMDB do Rio de Janeiro, como é que ele está vendo, ele é muito atuante e até ganhou uma nota boa, andaram dando nota para deputado aí, o senhor ganhou uma boa nota. Deram nota como se fossem colegiais, né? Mas teve gente que ganhou até uma nota bastante apreciável, foi o seu caso. Como é que o senhor vê a história, então, da vinda das leis complementares? Vai dar tempo para fazer coisas agora? Vai ter eleição em 15 de novembro, no ano que vem tem outra eleição, depois tem outra eleição. O senhor acha que vai dar tempo de fazer essas leis todas? Ou isso vai ficar para longe? Aqui o senador Nelson Carneiro, que já viveu uma experiência efetiva de leis complementares numa fase em que ele participou da Constituinte. No meu entender, a eleição da Câmara é que vai dar a tônica. Conforme o presidente que vier, se for determinado, se sensibilizar a casa, essas leis complementares poderão sair ao correr do próximo ano, se houver um espírito concentrado para isso. Mesmo porque no próximo ano teremos eleição de presidência da República. Vai ser um ano de agitação política muito grande no país. E é preciso que os deputados se conscientizem que a regulamentação dessas leis, que devem chegar em torno de 250, são da maior importância. 250? Certo. São da maior importância para que essa Constituinte seja efetivamente assimilada e cause os efeitos que delas todos esperam. Eu acredito que após a eleição do presidente da Câmara, e se houver uma motivação efetiva aos parlamentares, é obrigação deles, já que fizeram a parte da Constituinte, tem que fazer agora, e com muito cuidado, muita competência, a parte de regulamentação. E disso, não sei, talvez o senador Nelson Carneiro tenha alguma outra ideia, mas é o que eu vejo. E que eu acho que muita gente deve estar preocupada com tanta lei para ser regulamentada, e o país na situação que está e com o clima em que está. E se antecipando à eleição de presidência da República no próximo ano. Deputado Mincaroni. Eu desejaria nessa oportunidade dizer que com a nova Constituição
e com os poderes enormes que o Congresso readquiriu e alguns mais que ainda não tinha, as comissões técnicas e as comissões permanentes da Câmara terão o direito de aprovar os projetos sem eles serem votados no plenário. E o que quer dizer? A Câmara tem que se adestrar, se capacitar e tem que fazer com que as comissões estejam muito bem montadas, com boa assessoria, para prestar, sem dúvida nenhuma, e obter os seus resultados, os seus objetivos. Então, é como diz o nosso deputado Gustavo de Faria, depende muito da presidência da Câmara em fazer com que o novo Congresso cumpra efetivamente as suas responsabilidades, que são imensas, enormes, e que, sem dúvida nenhuma, não será mais o trabalho de plenário, mas o trabalho de comissões técnicas, de comissões permanentes e de CPIs. E com isso haverá de ter muito serviço e muita responsabilidade dos componentes do Congresso, como já fizeram agora na eleição e na aprovação da nova Constituição. Senador Nelson Carneiro, o senhor foi provocado pelo deputado Gustavo de Faria. Foi provocado e devo dizer o seguinte, eu acho que ao lado dessas medidas que acabam de ser lembradas pelo deputado Gustavo Faria e pelo deputado Mincaroni, eu lembraria que o Congresso deve criar uma comissão mista para a elaboração das principais leis, das leis complementares, já que a lei terá que ser votada pela Câmara e pelo Senado. Se for o resultado de um trabalho de uma comissão mista de deputados e senadores, será muito mais fácil a aprovação pelas duas casas das leis que provierem desse trabalho comum. Era uma contribuição que eu queria trazer para que fosse mais rápido o trabalho legislativo, a fim de que se pudesse votar com maior brevidade aquelas leis mais urgentes que devem complementar a atual Constituição. Senador, a gente recebeu um telefonemazinho agora e nós temos um minuto para que o senhor nos explique, se é que é possível, o que é o mandado de injunção. Muita gente está com muita preocupação em relação a isso. O que é esse mandado de injunção? O mandado de injunção é aquele mandado que se pode pleitear diretamente ao Supremo Tribunal Federal para que faça cumprir aquela lei que não está sendo cumprida. O texto, embora nem regulamentado, pode ser provocado por uma decisão judicial. O judiciário, portanto, vai legislar, porque vai dar a interpretação àquelas leis que não estão, àqueles dispositivos que não têm ainda uma regulamentação. Aliás, eu que posso dizer que isso o Supremo tem feito sempre. Por exemplo, no que diz respeito ao direito de Informação não só do direito de informação, mas o Supremo tem feito isso, por exemplo, até no direito privado. Quem conhece a legislação do direito de família sabe que foram os juízes que possibilitaram que os filhos de desquitados fossem reconhecidos. A lei não dizia isso, mas provocado, o tribunal possibilitou o reconhecimento como filhos naturais dos filhos de desquitados. Isso o Supremo Tribunal faz normalmente, a falta de uma lei. O juiz não pode dizer a quem impetra o mandado perante ele que não sabe o que fazer. Ele, mais que o poder legislativo, ele tem que ser imediato, tem que dar uma solução. Todos os mandados que forem enviados ao exame do Poder Judiciário têm que ter uma resposta. E essa resposta, se não estiver na lei, deve estar na consciência e na capacidade de elaboração legislativa de cada um dos juízes. Muito bem, eu quero agradecer muito ao senador Nelson Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, pela sua presença aqui em nosso debate em manchete, diretamente de Brasília. Meus agradecimentos também ao deputado Paulo Mincaroni, do PMDB do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Câmara dos Deputados, e ao deputado Gustavo de Faria, do PMDB do Rio de Janeiro. A todos o nosso muito obrigado. Nós voltaremos no próximo domingo com mais uma apresentação do debate em manchete. A todos uma boa noite, muito grato e até lá.